Karina Rezende, que é minha amiga, uma historiadora extremamente competente, que eu tenho profunda admiração, ela está aqui dando prazer de dar essa palestra para a gente, que é a palestra a cruz, entre a cruz e a suástica, os conceitos de cristofascismo e cristianismo na Alemanha, que está dentro da pesquisa dela. A Karina, ela está terminando o mestrado agora, ela me autorizou a usar o verbo terminando, na UFMG, sobre orientação da professora Heloise Starling, que muitos de nós conhecemos, e ela está fazendo a pesquisa Propagando Resistência em Tempos Sombrios, a resistência político-religiosa ao nazismo nos sermões de Dietrich Bonhoeffer, entre 33 e 37. Então, ela já tem uma experiência muito interessante em tratar sobre nazismo nessa perspectiva religiosa. Então, acho que vai ser uma experiência, essa palestra vai ser muito enriquecedora para a gente entender esse conceito de cristofascismo, principalmente porque aqui no Brasil nós temos, digamos, um escopo razoavelmente limitado acerca dos estudos sobre o nazismo. É um tema extremamente fetichizado, em que as pessoas têm muita curiosidade sobre isso, e por conta disso há muito espaço para, digamos assim, para pessoas que já não são pesquisadoras sérias ou nem são pesquisadoras, são de fato caçadores de curiosidade de internet, o que acaba passando muitas vezes material e informação extremamente duvidosos. Não é o caso da Karina, que trabalha com esse tema e é extremamente competente para isso. Então, Karina Rezende, por favor, o tempo é todo seu. Para as perguntas, a gente vai ter esse momento que a Karina vai expor a palestra, vai falar sobre o tema. Para as perguntas, nós faremos da seguinte forma. Assim que ela terminar a parte expositiva, assim que ela terminar a fala dela, eu vou pedir para vocês clicarem no íconezinho, que está escrito aqui, ó, Reactions, que está aqui na parte de baixo. Vocês não precisam fazer isso agora, senão vai ser muita mão levantada aqui. E vocês vão clicar nesse Raise Hand, como eu fiz aqui. E aí eu vou administrando aqui, pedindo para a pessoa que levantou a mão fazer a sua pergunta, o seu comentário, e vocês terem essa conversa aí, esse momento de diálogo com a Karina. Deixa eu baixar minha mão aqui. Então, é isso. Karina, tudo seu. Muito obrigada, Jonathan. Jonathan, sempre um poço de gentileza. Nunca vi na minha vida. Muito obrigada. Tenho que agradecer muito, Pá, pelo convite, especialmente ao Jonathan, né, que foi quem me fez esse convite, pela parceria e pelas coisas que a gente tem conseguido desenvolver, né, trabalhar juntos. Para mim é uma grande satisfação poder aqui estar conversando com vocês, saber do interesse de vocês no tema. É um tema que, apesar de o nazismo em si haver um interesse bem nesse teor de curiosidade, né, como o Jonathan falou, em relação à religião, a gente tem um campo aqui no Brasil, de maneira geral, no senso comum, inclusive nos estudos acadêmicos, muito nebuloso, né? Então, muitas vezes, pouco se tem acesso por limitações da língua, né? Por a gente não ter um escopo muito grande de historiadores que pesquisam sobre esse tema, né? Então, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. E acredito que aqui a gente tenha pessoas de vários lugares do Brasil. Então, dou aí as boas-vindas a todos vocês nessa noite de sexta, nesse nosso sextou aqui diferente, né? Como o Jonathan falou, né? Meu nome é Karina, sou mestranda, estou em busca de terminar o meu mestrado. Não vou dizer que estou terminando, porque acho é muito forte. Mas eu pesquiso religião e nazismo desde a minha graduação. Eu tenho uma trajetória pessoal na igreja evangélica, na igreja batista, e quando eu ingressei no curso de História, eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas tanto a respeito do nazismo de maneira geral, da ideologia, quanto em relação ao protestantismo no Brasil, né, a diferentes vertentes protestantes, né? E aí eu me interessei
em pesquisar o que será que na Alemanha, né, em pleno ali governo de Adolf Hitler, o que se deu com esse país de maioria protestante, né? Então, eu comecei a minha pesquisa, né, ingressei no mestrado, faço a pesquisa sobre resistência religiosa, mas isso me levou a pesquisar sobre ao que se resiste, né? A qual concepção de mundo que se resiste. E aí, nisso, né, a partir de leituras especialmente dos próprios nazistas, né, como o próprio Minha Luta, do Adolf Hitler, eu comecei a desenvolver uma parte da minha pesquisa pensando essa noção da religião, uma espécie de uma religião política, que não é bem que eu vou tratar hoje, mas tem a ver, e o conceito de cristofascismo. Então, o Jonathan, pode compartilhar para a gente o slide? Pode passar. Ele ficou um pouquinho desconfigurado, né, no que eu te mandei, mas não tem problema não. Pode passar mais um, por favor. O conceito de cristofascismo, ele apareceu para mim no início ali da minha pesquisa no mestrado, em 2019, que foi um momento onde eu comecei a tentar entender o porquê da resistência. Por que um religioso resiste? O que leva uma figura religiosa, uma figura de prestígio, como é o personagem que eu estudo, né? Esse pastor que fez parte, inclusive, de planos para assassinar Adolf Hitler, né? Ele sabia de um dos atentados. O que levou esse pastor a isso, né? E aí, o conceito de religião política apareceu para mim, e nas eleições de 2018, começou a borbulhar em alguns meios, inclusive teológicos, que eu faço parte, de maneira mais veemente o conceito de cristofascismo. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar para a gente, Jonathan. Eu trouxe até duas reportagens aqui que foram as primeiras que eu consegui mapear em relação às eleições de 2018, que foi justamente a utilização do conceito de cristofascismo para falar sobre essa relação entre conservadorismo político e fundamentalismo religioso evangélico, né? E aí são de dois sites, especialmente. Um do UOL, né, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, que o Jonathan tá mostrando. E, posteriormente, pode passar, Jonathan. Apareceu em veículos de uma circulação um pouco maior, né, até em alguns meios progressistas, e dentro de meios de divulgação teológico. E aí, eu fui tentar entender um pouco do conceito de cristofascismo e sobre a formulação desse conceito que se dá a partir da experiência nazista. E eu caí numa teóloga muitíssimo interessante, que é a Dorothy Zolli. Pode passar para a gente, Jonathan. Que é essa simpática senhora que está aqui conosco, onde ela tem uma obra em que ela vai tratar sobre a questão da obediência. E é a partir da perspectiva dela sobre obediência que o conceito de cristofascismo vai se formular ao longo dos escritos da Dorothy Zolli e, posteriormente, vai ser incorporado a discussões para pensar a Alemanha nazista e regimes autoritários que usam de argumentos religiosos cristãos para se fundamentar. E aí é que eu trouxe dois trechos dessa... Não, pode voltar, Jonathan. Eu trouxe dois trechos dessa obra da Dorothy Zolli, que é além da própria obediência, né, a tradução, em que ela vai pensar nesse primeiro trecho como que a noção de obediência que foi fundamentada ao longo da tradição judaico-cristã, ela pode ter sido um bom arcabouço
para a criação e a sedimentação do assassinato burocrático na Alemanha nazista, né? No caso, ela está pensando o regime alemão nessa obra. E aí é interessante, né, nesse trecho ela fala, o primeiro trecho, eu não quero dizer que essa complexa, multifacetada ocorrência pode ser explicada como resultado de uma causa única. Isso seria uma simplificação. É trabalho do historiador determinar em qual medida o treinamento cristão para a obediência servia para lançar as bases para o fascismo. Então, o que a Dorothy Zoll pensa e nos ajuda a pensar, né? Que pensando a experiência de alguns países na Europa, mais especificamente a Alemanha, o fascismo utilizou o nazismo utilizou de bases que já estavam presentes na sociedade, justamente pela tradição judaico-cristã, como uma forma de se estabelecer, né? No segundo trecho, ela fala para gente: eu suspeito que nós, cristãos, temos hoje o dever de criticar o conceito de obediência. E essa crítica deve ser radical, simplesmente porque nós não sabemos exatamente quem Deus é e o que Deus, a qualquer momento, quer. E em nossa história cristã, nossa história do século XX, a obediência teve um papel catastrófico. A Dorothy Zoll, eu já li algumas críticas no meio teológico a ela, justamente pela visão muito humana que ela traz a respeito da figura de Jesus Cristo. E algumas críticas eu percebo que são incômodos pela defesa teológica que ela faz de uma teologia que se preocupe com aqueles que são marginalizados historicamente. E ela tem uma defesa muito forte da questão de como se pensa a Bíblia de uma maneira patriarcal, né? Então, como se lê, como se apropria, como a tradição judaico-cristã se fundamentou dessa forma, né? Então, vejo muitas críticas, já li algumas críticas nesse sentido. E o que ela está trazendo é que houve uma construção de ideia de obediência que foi utilizada, instrumentalizada e foi vista como favorável por regimes como o nazismo. E a partir disso se formulou o conceito de cristofascismo, que é entender um fascismo, um regime ditatorial, autoritário, de direita, que é capaz de mobilizar argumentos religiosos cristãos, não somente para a sua ascensão do poder, mas para sedimentar entre a população, né, entre as camadas, né, as pessoas de diversos grupos sociais, a sua política, né, a sua ideologia. Então, ela vai fazer essa crítica e, a partir daí, o conceito de cristofascismo vai ser apropriado de diferentes formas. Mas essa é uma obra que a gente pode pensar como um ponto interessante para pensar esse conceito de cristofascismo. E aí, a minha ideia, hoje com vocês aqui, é pensar como que esse conceito ele é possível da gente pensar para a Alemanha nazista, né? E como que o cristianismo na Alemanha nazista, ele se constitui de uma maneira muito ambivalente. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Pode passar, John. Pode passar. Um primeiro ponto aqui, meu objetivo aqui não é discutir um assunto tão complexo em 1h30 e dar um fim no que é a religião. Nem no tema sobre o conceito de cristofascismo eu sou capaz de fazer isso. Mas eu acho que é importante a gente pensar aqui o conceito de religião para entender sobre o que nós estamos falando quando falamos de instrumentalização da religião, de utilizar o cristianismo como um elemento político, a Bíblia como um instrumento político, né? E aí aqui eu trouxe duas referências de uma obra introdutória sobre religião, que é bastante interessante, né? O Sérgio da Mata, ele faz várias explicações, ele traz muitas contribuições gerais sobre o campo da religião, historiografia da religião, e ele vai falar duas coisas que eu acho que são bem interessantes. Ele fala da religião como uma força capaz de gerar efeitos sociais concretos, de regular com maior ou menor êxito uma conduta de vida, de moldar com maior ou menor sucesso algumas das estruturas de pensamento,
por meio das quais aprendemos e nos relacionamos com o mundo, né? Então, entender a religião como um produto cultural. E sendo um produto cultural, ela é potencialmente, então ela pode potencialmente ser, como ele diz aqui embaixo, um fermento revolucionário, mas potencialmente um bastião da ordem. E a gente, na experiência, né, do cristianismo na Alemanha nazista, especialmente pensando no meu caso de estudo, que é o protestantismo, a gente consegue perceber essas duas materializações. A gente percebe, vê como uma mobilizar argumentos bíblicos para em prol, né, daqueles que sofrem, e a gente consegue ver a mobilização pela cúpula nazista, né, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje, de como que a religião, utilizar o cristianismo como a justificativa última de que é necessário matar judeus, é necessário que Hitler seja o Messias, né? Então a gente vai perceber essa ambivalência política da religião. Pode passar para a gente, John. E aí, também pensando um pouquinho nessa contextualização do que a gente está falando como cristianismo e como religião aqui, eu trouxe essas 3 definições que são de um artigo que, na verdade, são definições bem consolidadas no campo da ciência da religião, mas esse especificamente tem um artigo bem interessante do Giuseppe Tossi, eu até tinha colocado, mas acho que na referência que não está aparecendo para vocês, se chama Religião e Política, 3 possíveis relações. E nesse artigo ele vai falar 3 formas da religião ser instrumentalizada por um regime político. E aqui, quando a gente fala isso, é importante dizer o seguinte: a historiografia da religião, ela surge como um campo, a própria ciência da religião, como um campo absolutamente cristianizado, né? Eurocêntrico, a partir de uma perspectiva ocidental. Então, essas formulações, elas são importantes, mas elas têm seus limites. Elas são importantes para pensar uma experiência protestante, mas a gente vai ver que elas não são aplicáveis às religiões ou às manifestações religiosas, justamente por serem, né, baseadas numa epistemologia aí, eurocêntrica, ocidental. Mas, enfim, ele pontua essas 3 questões possíveis. A primeira, que é a religião como um instrumento para o governo, para o poder, né? Você se apropriar da religião como uma forma de, não de manipular, mas de uma forma de você fundamentar o seu poder mesmo, né? Uma segunda, que é a religião como algo em que deve estar afastado da política, essa ideia da religião contemplativa. O homem, inclusive Hitler fala isso para um pastor, que é o Martin Niemöller. Ele fala para o Martin Niemöller em uma reunião que acontece em 1934, cuide dos seus sermões que da Alemanha cuido eu. Então, essa ideia de você separar, né, a religião do que a política, ela é uma segunda forma, e não necessariamente ela exclui a primeira. Ao mesmo tempo em que Hitler fala isso para Martin Niemöller, a gente vai ver que ele usa argumentos a respeito de Jesus Cristo para fundamentar o seu governo. Então, é essa complexidade, né, das experiências religiosas. E, por fim, a política como religião, que é um conceito de religião política que vai tomar força, especialmente a partir da década de 30, com Eric Fölling, no livro As Religiões Políticas, que tenta entender como que um regime político pode ser entendido como uma expressão religiosa. Então, são pontos importantes para a gente entender o que estamos falando por religião e o que estamos falando por cristianismo. Pode seguir para a gente, John. Então, ao falar do cristianismo na Alemanha, a gente tem 2 pontos principais. O ponto que eu vou focar hoje é o ponto em que eu tenho mais afinidade na pesquisa, que é o protestantismo,
Mas nós temos, né, as duas principais organizações religiosas ali na Alemanha, que é a Igreja Católica e as igrejas protestantes, né? A experiência católica, pode passar para a gente. Aqui tem um mapa, não sei se vocês vão conseguir ver bem, ele está disponível no Terceiro Reich no Poder, do Richard Evans, em um capítulo onde ele vai falar sobre o capítulo se chama Construção da Alma, Batalha pela Alma, algo assim. E aí, nesse mapa, né, o Jonathan recentemente divulgou, né? Foi recente, né, Jonathan? Tipo, mês passado. Pelo Nota de Rodapé, uma entrevista com o Richard Evans, né? Eu pude participar. E nessa distribuição que o Evans traz no Terceiro Reich no Poder, dá para a gente perceber, né, essas áreas aqui que são mais coloridas, né? São áreas de domínio onde a maior parte daquela população se declarava fazer parte de uma comunidade cristã. Sendo que, em sua grande maioria, né, que é justamente esse setor aqui mais ao norte, né, Hamburgo, Hannover, é justamente a região com maior concentração demográfica de protestantes. Então, a gente vai perceber um pouquinho dessa grande presença protestante na Alemanha, uma tradição, né? Especialmente luteranos, mas a gente tem uma presença católica ali, e essa presença católica pode seguir para a gente, Jonathan. Essa presença católica, ela vive numa dualidade ali na experiência nacional-socialista, né, com a ascensão de Hitler em 1933. Porque é visto como um grande problema o fato da Igreja Católica ser apostólica romana e se submeter ao Papa, se submeter ao Vaticano e não ao Estado alemão. E aqui a gente está falando de um contexto onde qualquer iniciativa internacionalista, né, qualquer iniciativa que fuja de interesses nacionalistas, são passíveis de desconfiança. E é justamente esse o caso. A Igreja Católica, ela não é primeiramente alemã, né? Então, isso é visto como um problema pelo regime nazista e vai criar algumas tensões entre católicos e o governo, né, do Terceiro Reich durante esse período. Uma outra questão é que os católicos, na experiência católica ali na Alemanha nazista, diferentemente dos protestantes, havia o partido de centro, né? E a constituição desse partido criava uma representação política, né, que não chegou a ser uma ameaça ali no momento onde os nazistas ascenderam. Inclusive, muitas pessoas que votavam, né, no partido, né, do Zentrum passam a votar no nacionalsocialismo. Porém, isso mostra uma organização institucional política que não é tida como muito agradável, digamos assim. E aí, a gente vê uma tentativa de uma aliança pela concordato que é feita entre o regime nazista e o papado, né, um acordo de não interferência entre essas duas esferas, que no fim das contas, na verdade, era uma tentativa do regime nazista se resguardar de uma reação dos católicos, né, dentro do território alemão, mas que na primeira oportunidade que eles tiveram, eles fecharam jornais católicos, né, eles quebraram o acordo sem nem titubear, né. Então, a experiência católica, ela passa por algumas tensões desde o primeiro momento, pela própria essência e pela própria organização da Igreja Católica. Já a experiência protestante, pode seguir para a gente, Jonathan. A experiência protestante, ela é uma experiência muito mais difusa na Alemanha, só que ela é uma experiência mais autônoma, né? O protestantismo na Alemanha há uma divisão em 28 províncias, em que cada uma dessas províncias tem uma certa autonomia. Por que é importante a gente pensar isso? Porque isso
dá a sensação de um descontrole ou de uma dificuldade de manter tudo sobre o mesmo eixo por parte de um regime que pretende, né, ter uma dominação total das esferas da vida desses alemães. Então, a gente consegue ver isso em um primeiro momento como um problema que os nazistas vão identificar, e eles vão tentar criar uma igreja do Reich alemão, né? E para tentar justamente controlar todas essas unidades que são, de certa forma, autônomas. E a gente tem um ponto importante ao falar da experiência do protestantismo alemão, que é o luteranismo. Porque o luteranismo, né, ele é um legado cultural ali muito importante, e ele é a maior confissão protestante ali no período, e ele tem o fator ali do antijudaísmo, né? Sobre os judeus e suas mentiras, o livro que o Lutero publica no século XVI, ele é bastante mencionado, né? Inclusive tem um evento que acontece, eu não me lembro se 1933 ou 1934, do aniversário da Reforma Protestante. E aí um dos pastores que faz um culto em Berlim, ele fala justamente, olha, Lutero estaria muito orgulhoso de ver as ações que temos tomado, né? Há uma retomada desse legado antijudaico que é muito forte, muito vívido, né? No Minha Luta, no livro de Hitler, ele menciona o Lutero algumas vezes, então é importante perceber como que essa tradição, ela sedimenta determinadas questões que são promovidas pelo nacionalsocialismo, mas não são criadas pelo nacionalsocialismo, né? Elas são sintetizadas pelos nazistas e colocadas em um nível de violência muito chocante, mas são elementos que estão presentes naquela sociedade alemã e na tradição cultural, por exemplo, das igrejas luteranas e da própria experiência protestante, né? E aí, pode passar para a gente, Jonathan. Quando a gente fala de protestantismo na Alemanha, eu poderia falar sobre vários aspectos aqui. O Ian Kershaw, no livro, eu não me lembro se é no Hitler, em uma das obras do Ian Kershaw, ele tem um capítulo, no livro sobre historiografia do nazismo. Ele tem um capítulo dedicado a pensar a experiência protestante. E aí ele vai pensar, na verdade, sobre o viés das igrejas no âmbito rural. É uma perspectiva possível, dos impressos, uma perspectiva possível. A história da igreja em si, né, a partir dos documentos eclesiásticos, é uma possibilidade. Mas eu quis trazer aqui para a gente um conflito que ficou bastante marcado na história da igreja protestante alemã, até hoje, que é a Kirchenkampf, que é essa luta pela igreja. Essa disputa por esse espaço, por essas igrejas distribuídas ao redor, né, do território alemão, ao longo do território alemão, em que nós temos uma disputa, a Victoria Barnett, que é uma autora bem importante ao falar sobre protestantismo na Alemanha, ela vai falar que é uma luta, é uma batalha pela alma das pessoas. E aí ela vai dividir, e outros estudiosos, Matthew-Hockenos, né, que são pessoas que se debruçam sobre o protestantismo na Alemanha, dois movimentos que vão entrar em conflito principal, que são os cristãos alemães, que é um movimento que defende a nazificação das igrejas protestantes, que defende uma ascendência ariana de Jesus Cristo. Eles defendem que o Velho Testamento seja retirado da Bíblia, né? As cartas de Paulo deveriam ser retiradas da Bíblia. Esse grupo, que surge com uma proposta que criaria uma ruptura com a tradição protestante alemã, tem uma reação na igreja, alguns movimentos de oposição,
Um desses movimentos, um dos mais importantes, inclusive tem estátua lá em Dresden, vários monumentos, né, e estudos sobre a Igreja Confessante. A Igreja Confessante é um movimento que se cria como resposta a esse movimento de fé dos cristãos alemães que pretendiam nazificar a Igreja. Observem que eu não estou pontuando que a Igreja Confessante é a igreja resistente ao nazismo. Ela é a igreja resistente a esse processo de nazificação. E dentro dessa igreja confessante vão surgir grupos minoritários que vão ser contra o nazismo como um todo. Tá? E aí eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre esses dois grupos, para a gente depois tentar entender como o próprio nazismo via essas disputas e o próprio cristianismo e essa aplicação do conceito de Cristo fascista. Tá? Pode seguir, John. Olha só, para pensar o movimento de fé dos cristãos alemães, pode seguir. Eu trouxe aqui uma imagem de uma revista. Essa imagem eu acho ela bastante autoexplicativa, assim. Acho que ela traz elementos importantes para a gente pensar o que caracteriza esse grupo, né? Esse grupo abertamente nazista, dentro das igrejas protestantes. O primeiro ponto é que esse movimento, ele não é um movimento criado pelo nazismo, pelo nacionalsocialismo. O partido, Hitler, qualquer figura ali da cúpula, Göring, Goebbels, essas pessoas não criaram esse movimento. Esse movimento é um movimento que segue uma forma de interpretação da Bíblia que vem do século XIX, que é esse cristianismo positivo, e que, com a ascensão do nacionalsocialismo, vão conseguir mais espaço dentro das igrejas protestantes. Inclusive, vão conseguir eleger uma figura para ser o bispo do Reich, né? Uma espécie de liderança unificada de todas as igrejas protestantes. Esse grupo, né, dos cristãos alemães, esse documento que eu trouxe aqui para a gente ver, ele é uma ilustração de alguns dos elementos que eu pontuo como os mais importantes para entendermos o nacionalsocialismo. Aqui nós temos uma referência a um soldado fazendo, né, uma correção na cruz de Jesus Cristo, transformando essa cruz em uma suástica, né? E essa visão mostra um dos preceitos mais importantes desse movimento, que é a ideia de uma criação de uma Volkskirche, que é uma igreja do Volk, uma igreja do povo. Eles queriam, né, uma das propostas, inclusive no documento de fundação desse movimento, é criar um espaço comunitário baseado pela raça. Então, é uma visão eclesiástica, é uma visão teológica pautada na ideia de raça, na ideia de sangue. Se é pautada na ideia de raça e na ideia de sangue, não existe conversão. Ou você é destinado à salvação pela sua raça ariana, óbvio, ou você é condenado ao sofrimento eterno pelo pertencimento à raça judaica, dentro da perspectiva dos cristãos alemães. Então, a defesa era que a igreja precisava de se manter pura, né? Precisava de se manter como um espaço de pureza racial, e eles seriam o movimento que levaria isso de maneira unificada para as igrejas protestantes. Isso é a base, né, desse movimento. Logo, né, já falei da questão da raça, né, da raça ariana, o antissemitismo é um ponto fundamental. Eles tinham um posicionamento antijudeu na própria verbalização teológica, né? Então, um dos eventos que fica mais marcado, inclusive ele até assusta parte da comunidade protestante,
um evento que tem no Palácio de Esportes, em novembro de 1933, onde algumas das lideranças do movimento de fé dos cristãos alemães falam, né, sobre a necessidade de rasgar as cartas de Paulo, sobre a necessidade de tacar fogo no Velho Testamento, essas coisas assim. Isso vai gerar uma certa até reação mesmo da maior parte dos protestantes, das igrejas, das lideranças, por achar que passou do tom, que foi um pouco demais. Falar que o judeu vai para o inferno porque a raça dele é impura, até que tá. Mas aí tacar fogo no Velho Testamento, eles acharam que passou demais do ponto. Então, eles têm esse antissemitismo logo na base teológica deles, né? Um outro ponto, eles são essencialmente antidoutrinários. E isso é um ponto interessante, porque eles querem como a igreja é uma ideia de igreja baseada na raça, os rituais, eles têm que ser relacionados à raça, né? Você não converte, você ter fé ou não, não é um ponto muito significativo, mas é sim você exteriorizar aquilo que a sua raça ariana já o permite ser, digamos assim. Então, um primeiro ponto é que não há criação de doutrinas muito rígidas para tentar evitar qualquer tipo de dissensão dentro do movimento. Surge como um movimento e depois as lideranças vão conseguindo passar a controlar mesmo essas igrejas, essas 28 províncias eclesiásticas que eu mostrei para vocês. E aí os rituais cristãos, eles são interpretados. Um exemplo, o batismo, como não há confissão, para que serve o batismo? O batismo é uma forma de expressar a crença que o indivíduo tem da pureza do seu próprio sangue, né? Um outro exemplo é a Santa Ceia, em que o pão é visto como solo alemão e o vinho sangue alemão. Tem um livro muito interessante da Doris Bergen, chama Twisted Cross, em que ela vai destrinchar todas essas características. Ela fez uma pesquisa muito interessante sobre os cristãos alemães, a participação das mulheres, enfim, é bem legal. E aí ela traz justamente esses exemplos, né? O pão como solo alemão e o sangue e o vinho como sangue alemão. E a base, como eu disse, que eles resgatam é desse cristianismo positivo, que é uma tendência teológica que defende a ideia que Jesus Cristo, a expiação, né, que seria ali a crucificação de Jesus Cristo para a salvação da humanidade, na verdade, foi uma cilada que os judeus fizeram, né? E que Jesus, na verdade, ele não era judeu, ele tinha uma ascendência ariana. Isso vai ser defendido em comícios de cristãos alemães, que vai ser, na verdade, o ponto que vai dar mais conflito com essa oposição à igreja, né? E aí é colocado como se justamente esse povo alemão de pureza da raça fossem os herdeiros dessa luta que Jesus estava traçando contra os judeus. Observem a narrativa que é criada, que é uma narrativa de reação, né? É uma narrativa de que os cristãos alemães, os nazistas de maneira geral utilizam disso, eles estão reagindo a uma ferida, né? A algo que foi historicamente construído contra eles, né? E a gente percebe esse discurso muito presente hoje em dia também, né? Que é sempre uma reação. Nunca é uma eu estou tomando, não, eu estou reagindo a algo que o passado me fez, ou, né, eu estou tentando resgatar um legado, né? E a gente percebe isso nos cristãos alemães também. E aí, essa questão, como eu disse, né, das cartas paulinas, é um ponto bastante marcante da eliminação das cartas paulinas e do Velho Testamento. Eles utilizam o cristianismo positivo, essa tendência liberal que surge no século XIX, que é uma interpretação sem muitos preceitos do que a teologia estabelecia até então, né?
para compreender esse mundo no qual eles viviam, né? E aí, passa para gente, Jonathan. Eu trouxe aqui uma imagem, que é uma imagem desse evento que eu comentei com vocês, do Palácio de Esportes de Berlim, que aconteceu em 13 de novembro. Eu vi uma pergunta que é Twisted Cross, a cruz girada. A autora se chama Doris Bergen. É um livro bem interessante para pensar sobre essa questão. E é nessa reunião, né? É uma reunião, um comício dos cristãos alemães. Eles têm uma defesa explícita do Partido Nacional Socialista desde o início da década de 30. E aí vai acontecer esse momento em que alguns pastores vão a púlpito falar, né? Um dos mais que fica como o pastor que falou para queimar o Velho Testamento é o Reinhard Krauss. E há uma reação muito negativa, né, a esse propósito. E essa síntese que eles faziam entre cristianismo e nacionalsocialismo pode ser visto por algumas pessoas como algo, né, que não, eles estão tendo que deturpar muitas coisas e tudo mais, mas não é, como eu disse, uma criação, uma invenção, é uma síntese de muitos elementos que já estavam presentes na sociedade alemã, que já estavam presentes na sociedade, dentro dos espaços protestantes, né? Então, a gente tem hinários de igrejas luteranas, em que, ao mesmo tempo em que o hino fala para adorar a Deus, seguimos a Cristo, não sei o quê, fala, saudamos o nosso herói Adolf Hitler. Então, são coisas, e não necessariamente uma igreja que tinha a sua maioria como cristãos alemães. A ideia do salvacionismo, né, desse Messias, dessa solução que era Adolf Hitler, ela passa a ser bastante difundida. E tem um ponto importante, que é porque muitos pastores passam a defender uma retomada de uma moral que foi degradada pela República de Weimar e que Adolf Hitler e os nazistas, através daquilo que eles defendiam, eles iam conseguir restaurar a moral. Então, o argumento da moralidade como um ponto importante dentro das igrejas protestantes no período. Pode passar para a gente. Essa fotografia é uma das fotografias que eu mais gosto de mostrar, usar, enfim. Porque aqui nós temos o Hitler, né, num evento em 1934, numa passeata, e ele está ali cumprimentando o Ludwig Müller. O Ludwig Müller, ele era um cristão alemão que foi escolhido e defendido publicamente por Adolf Hitler em rádio como a figura que deveria ser a grande liderança nacional dos protestantes. Então, o partido nazista passa a fazer um reconhecimento público de que havia uma necessidade de uma unificação das igrejas protestantes e que essa unificação deveria acontecer sob aí essa égide, né, essa figura do Ludwig Müller. Ele é um personagem que é bastante controverso, porque ele consegue manter a igreja do Reich, ele começa a lançar decreto de silenciamento para pastor, né? Só que a igreja do Reich, ela tem um sucesso inicial ali em 1933, 34. A partir de 1935, Hitler e os nazistas estão preocupados com outras coisas. E aí, esse espaço que a igreja do Reich tem inicialmente no regime passa cada vez mais a ficar vazio, né? E aí, como eu falei com vocês, pode seguir para a gente, Jonathan? A gente tem um movimento que aparece em oposição a essas declarações, a figura de Ludwig Müller, né?
que são esses movimentos que os pastores de algumas vertentes protestantes criam. Pode seguir. E aqui eu trouxe uma obra do Matthew Hawkins, até já citei ele, que é uma obra muito interessante, em que ele vai falar sobre o legado do protestantismo após o fim da Alemanha nazista. Ele começa com uma pergunta assim: o lugar onde que era para ser o refúgio das pessoas em um momento de tristeza, né, após muitas pessoas perderem filhos no fronte, né, enfim, terem suas casas ali bombardeadas, foi um lugar que deu um imenso apoio para o crescimento e estabelecimento desse regime assassino. E aí há uma tensão sobre como lidar com esse passado, com essa memória, né? E o Matthew Hawkins, ele vai trazer para a gente que essa luta pela igreja na Alemanha, essa disputa que vai acontecer entre a igreja confessante, por exemplo, que é um dos movimentos de oposição, e os cristãos alemães podem ser divididos em 3 tipos. O primeiro é esse que eu acabei de falar, que é a luta entre a igreja confessante e os cristãos alemães, né? Esse embate direto. Há uma segunda instância, que é a luta entre a igreja confessante e o Estado nazista. Os grupos de oposição, eles vão começar a questionar o nazismo e as políticas que são feitas, né? Como, por exemplo, a lei do serviço público, que é uma lei que tirava judeus dos serviços públicos, o parágrafo ariano, que é uma legislação que tirava pastores e pessoas que tinham ascendência judaica dos cargos eclesiásticos. A igreja confessante vai começar a questionar isso dentro da igreja e vai começar a lutar contra isso dentro dessas instituições. Mas não vai ser dito para fora, né? É a ideia de que a paróquia é o mundo e não o mundo é a minha paróquia, né? A ideia é que o que interessa de fato é o que está acontecendo ali dentro daqueles espaços. Então, a gente percebe momentos muito pontuais onde a gente vai ter uma reação protestante e católica até também. Por exemplo, no extermínio de pessoas com deficiência, isso vai ser um ponto em que a igreja confessante e alguns membros da igreja protestante que não necessariamente faziam parte da igreja confessante vão se manifestar. Mas o judeu ali que foi tirado do cargo público dele, aí já não é muito o meu caso. Aí eu não tenho tanta preocupação. Então, essa seria uma segunda dimensão. E a terceira é a disputa dentro de um movimento de oposição entre pessoas mais radicais e mais conciliatórias. Inclusive, nesse processo aí da escrita da dissertação, eu tive a oportunidade de ler algumas cartas em que vários pastores, eles querem alianças com Hitler. Eles falam, não, a gente tem que explicar para o Hitler o que está acontecendo. A gente tem que explicar para o Hitler qual que é a proposta que os cristãos alemães estão querendo colocar na igreja. E a ala mais radical, como o pastor que eu pesquiso no mestrado, Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar assim, Hitler sabe o que é, né? A gente precisa ter uma posição mais radical, porque a gente vai ter essas 3 instâncias de conflito dentro da própria Alemanha. Pode seguir. Essa fotografia é do momento onde acontecem as eleições para bispo do Reich, porque é estabelecido que haverá um bispo do Reich, e a gente tem 2 núcleos em disputa. O núcleo dos cristãos alemães, né, que lança Ludwig Müller, e o grupo da igreja confessante, né, inclusive está representada aqui por esse moço, né, que tá com cartaz aqui, né, Kirche muss Kirchen bleiben. A igreja deve continuar sendo igreja, que é o lema desses cristãos, desse movimento confessante na Alemanha. Pode seguir para a gente. Aqui eu trouxe um pouco dessa ala radical para a gente ver essa complexidade quando se fala sobre cristofascismo pensando a experiência alemã. O Dietrich Bonhoeffer, ele é uma figura muito conhecida, porque pela participação dele e por saber do atentado que aconteceria
em 1944, contra Adolf Hitler. Ele é uma figura que, desde o primeiro momento, ele é muito crítico ao governo. Desde 1932, eu analiso as pregações dele para ver, né, como que essa percepção política dele aparece quando ele prega. E aí eu trouxe 2 trechos para vocês perceberem como que a mobilização de um mesmo texto, né, de uma mesma base para análise da fundamentação religiosa é apropriada de forma diferente, né? Aqui a gente tem um sermão de julho de 1937, quando Bonhoeffer vai falar que é uma era maligna quando o mundo permite, né, de forma silenciosa, que o errado seja feito. Quando o pobre e o fraco clamam aos seus em suas opressões, e ainda os juízes e senhores da terra estão silenciosos. Quando a comunidade da igreja perseguida clama a Deus e aos seres humanos para ajudá-los na tribulação, e não há uma única boca na terra que fale em prol da justiça. Então, a gente vê um posicionamento dele de bastante crítica, ele inclusive fala que o papel da igreja não é para cuidar de quem é ferido pela roda, não é cuidar de quem, não é apenas cuidar de quem é atingido pela pandemia, mas é retirar a roda que esmaga essas vítimas, né? Então, ele tem um posicionamento muito mais radical do que muitos dos seus colegas. E aqui, né, eu trouxe um trecho de um livro das cartas que ele escreve na prisão. Ele vai preso na década de 40. Em 1945, ele morre no campo de concentração de Flossenbürg, em que ele fala: continua sendo uma experiência de valor incomparável termos aprendido a olhar os grandes eventos da história do mundo a partir de baixo, da perspectiva dos excluídos, dos que estão sob suspeitas, dos maltratados, dos destituídos de poder, dos oprimidos e dos escarnecidos em suma dos sofredores. O Bonhoeffer ele vai ser bastante resgatado na teologia da libertação, por exemplo, na América Latina. Ele é uma das referências para pensar a teologia da libertação, justamente por esse posicionamento dele, pensando a questão social. Pode seguir para a gente. E aí, para amarrar o que a gente está falando de cristianismo na Alemanha, eu trouxe para a gente pensar um pouco como que o regime vê o cristianismo. Como que nos escritos e nos discursos de Hitler isso aparece, né? Eu trouxe aqui alguns trechos, eu vou tentar ser breve na minha fala, justamente para dar um tempo maior para a gente discutir. Pode passar para a gente. O primeiro aqui que eu trouxe, com base em um livro que eu gosto mais ou menos, ser bem honesto, que é o Santo Reich, que é uma das poucas referências em português que a gente encontra sobre esse tema, na verdade, do Richard Stegman Gall. Esse livro ele tem alguns problemas, porque ele simplesmente finge que algumas coisas não aconteceram, que alguns personagens não existiram, e eu acho que ele tem alguns problemas metodológicos ele mesmo, mas em um dos capítulos, o autor vai fazer uma análise sobre como que determinadas figuras rejeitavam o cristianismo por conta da ideologia. 2 dessas figuras que são mencionadas são o Bormann e o Himmler. O Himmler a gente até escuta falar mais, que havia uma reação muito dura dele com relação às igrejas, e, inclusive, o regime nazista não permitiu que igrejas fossem fechadas, nada disso. O ponto era tentar instrumentalizar aqueles espaços, né? Então, o Himmler tem um posicionamento assim. E assim eu trouxe um trecho do Bormann, em que ele vai dizer o seguinte: as concepções dos nacionalsocialistas e as cristãs são incompatíveis. O cristianismo possui bases inalteráveis, estabelecidas há quase 2000 anos, que se consolidaram e se transformaram em dogmas alheios à realidade. Ou seja, não há uma defesa de alguma utilidade desses argumentos, né, dessa tradição judaico-cristã. Cristã, né? O judaico é cortado aí do pensamento. Pode seguir para a gente. Um
Uma outra perspectiva importante, que eu não poderia deixar de trazer, pelo menos de maneira bem geral, é o que o Rosenberg vai trazer no livro O Mito do Século XX. Ele é conhecido como um dos ideólogos, digamos assim, do nazismo. Mas o que eu acho mais interessante de pensar é como que há uma proposição de uma fé no regime, de uma crença em Adolf Hitler, no Mito do Século XX. Eu trouxe um trechinho em que ele diz: hoje presenciamos o despertar de uma nova fé. O mito do sangue, a convicção de que a essência divina da humanidade deve ser defendida através do sangue. A convicção personificada pela mais completa percepção de que o sangue nórdico representa um mistério que suplantou e sobrepujou os antigos sacramentos. Não há um objetivo de instrumentalizar cristianismo, igrejas protestantes, não. É a proposição de uma nova expressão de fé mesmo, né, naquele espaço. E o conceito de religião política usa, como muitos autores, existe uma trilogia, para quem tiver interesse, que se chama Totalitarismo e Religião Política, do Hans Mayer. Traz uma série de artigos e discussões sobre o tema de religião política. E muitos se utilizam dessas percepções do Alfred Rosenberg, das próprias percepções do Hitler sobre si mesmo. Então, essa é uma visão diferente da que a gente viu anteriormente do Bormann e do Himmler, que mostra a complexidade de se estudar religião, protestantismo nesse contexto. Pode seguir para a gente, John. E aí é que eu trouxe para vocês um pouco do que o próprio Adolf Hitler fala quando fala de cristianismo. O Minha Luta é um livro porcamente escrito, né? E você vê ali em alguns capítulos uma tentativa, isso vai ficar claro em alguns trechos do Hitler, de mostrar como que a metodologia das religiões é interessante. Como que a ideia de obediência que a religião cristã propõe é interessante para um regime se inspirar. Então, eu trouxe aqui 2 trechos. O primeiro, ele vai falar que um programa de um partido político, ele deve se traduzir como uma declaração de guerra contra as coisas existentes e uma nova forma de compreender o mundo. Então, aqui a ideologia não está sendo colocada como um novo partido no poder, né? É uma forma justamente de tentar mudar as bases de compreensão de mundo, né? E aí, quando o Hitler fala de cristianismo, ele vai se inspirar na metodologia, como eu disse. Ele diz: o cristianismo não se satisfez em erigir os seus altares, mas viu-se na contingência de proceder à destruição dos altares dos pagãos. Só essa fanática intolerância tornou possível construir aquela fé adamantina, que é a condição essencial de sua existência. Uma doutrina universal que se caracteriza por sua infernal intolerância só será destruída por outra inspirada no mesmo espírito. Ou seja, é a ideia de que essa irredutibilidade do cristianismo, uma ideia de uma intolerância histórica com determinados grupos, como uma inspiração para uma forma de agir desse novo regime político, né? E quando a Dorothy Zoe vai falar sobre a forma, os instrumentos que a tradição judaico-cristã já pode ter dado a regimes como o nazismo, ela está pensando em aspectos como esse, né? Pode seguir para a gente. Um outro ponto, ele vê, e aqui, Jonathan, achei esse trecho bem interessante, porque ele vai pensar que as igrejas protestantes e o cristianismo, ele serve para preservar a raça, uma perspectiva parecida com aquela dos cristãos alemães, né? Enquanto os povos europeus são devastados por uma lepra moral e física, erra o piedoso missionário pela África Central, organiza missões de negros até conseguir a nossa elevada cultura fazer de indivíduos sadios
embora primitivos e atrasados, bastardos, preguiçosos e incapazes. Seria muito mais nobre que ambas igrejas cristãs, em vez de importunarem os negros com missões, que estes não desejam nem compreendem, ensinassem aos europeus, com gestos bondosos, mas com toda seriedade, que é agradável a Deus que os pais não sadios tenham compaixão das pobres criancinhas sadias e que evitem trazer ao mundo filhos que só trazem infelicidade para si e para os outros. Aí a gente vê um trecho como esse, é muito difícil estudar trechos como esse, né? E se tornam cada vez mais necessários, porque quando a gente lê algo assim, e a gente vê paralelos em discursos que são feitos a respeito de missões, né? A respeito do papel da igreja, eu acho que é isso que mais assusta. Talvez se a gente não reconhecesse alguns elementos aqui, a gente ficaria mais surpreso do que assustado, digamos assim. Pode seguir para a gente. A função do protestantismo, como eu disse para vocês, né, que é a ideia de que a igreja protestante ela deve promover o que é germânico, ela deve promover o sentimento nacional, ela deve fortalecer a ideia da raça ariana, né? Então, essa defesa de um cristianismo, de uma igreja protestante que sirva como base para a perpetuação da ideia de pureza de raça. Pode seguir, Jonathan. E aqui eu trouxe 2 trechos que estão num livro muitíssimo interessante, não só para se falar de nazismo, como para falar de manifestações milenaristas, que é o Heaven on Earth, que é um livro do Richard Landes. Esse livro, ele vai falar de uma série de experiências milenaristas, não só ao longo do século XX, mas o foco principal é no século XX. E aí, 2 capítulos tem que ele fala da experiência soviética e tem um que ele vai falar da experiência alemã. E ele traz 2 trechos do discurso de Hitler que eu acho que são muito interessantes para pensar como Hitler pensa sobre si, né? O primeiro trecho. Como cristão, eu tenho obrigação de ser um lutador pela verdade, pelo que é certo. E como ser humano, eu tenho obrigação de ver a sociedade humana não sofrer novamente do mesmo colapso catastrófico que a civilização antiga, o Império Romano, 2 milênios atrás, que foi levada à ruína pelo povo judeu. E o outro trecho. Eu acredito que eu seria não um cristão, mas sim um demônio, se eu não tivesse sentido compaixão e, como Cristo fez há 2000 anos atrás, fazer frente contra aqueles que pilham e exploram o povo pobre. No caso, aqui ele está falando dos judeus, né? Essa ideia desse domínio megalomaníaco que os judeus supostamente fariam no mundo. E aí, a gente vê trechos como esse, a gente observa uma perspectiva messiânica, né? Que Hitler fala sobre si e que os outros também falam sobre si. O Ian Kershaw tem uma obra, O Mito do Hitler, onde ele vai falar justamente sobre a ideia do Adolf Hitler como uma materialização dos anseios do povo alemão, como se ele fosse um profeta que traz a mensagem e um Messias que incorpora essa mensagem. E esse messianismo político, ele não é só uma autoafirmação. A gente percebe em outras figuras essa defesa. Pode seguir para a gente, Jonathan, acho que está no próximo isso. Isso. Que é uma ideia de que o Führer, né, como aqui o Andreas Dess fala, que ele toca, ele mexe ali nas emoções, na crença, enfim, daqueles indivíduos de uma maneira transcendental, né? E aqui uma fala do Goebbels em que ele diz: o que você diz lá no Mein Kampf, né, no Minha Luta, é o catecismo de um novo credo político nascente no meio de um mundo secularizado e em colapso. A você Deus deu a língua que pode expressar todos os sofrimentos. Você formulou nossa agonia em palavras que prometem salvação. Quando a gente fala sobre uma obediência que fundamenta possivelmente pode fundamentar o nacionalsocialismo, a gente está falando de
estratégias retóricas de compreensão de mundo, né, que não são criadas naquele momento, que são mobilizadas por esses regimes com base em tradições existentes, né? E eu acho que essas duas falas, elas mostram bastante sobre isso para gente. Pode seguir, Jonathan. Eu estou aqui já para finalizar a minha fala, e aí eu quis trazer uma reflexão. Há uns 2 anos, eu ministrei um mini curso na UFMG sobre The Handmaid's Tale. E eu lembro que eu, junto com uma colega de pós-graduação, também pesquisa nazismo, a Ana, ela pesquisa sobre a história das mulheres e a gente pensou a respeito do minicurso. E eu pensei bem no viés do fundamentalismo religioso, né? Que a gente percebe, quem nunca viu essa série, já deve ter ouvido falar, que ela fez bastante barulho, né? É uma série baseada em um livro da Margaret Atwood, que fala a respeito de uma sociedade distópica em que muitas mulheres são inférteis, e aí você tem uma categoria de mulheres que são como as concubinas da Bíblia, que são repetidamente estupradas pelos homens daquela sociedade, e há toda uma dinâmica com base em narrativas bíblicas, né? E eu acho interessante porque, claro que é pensando num nível muito mais extremo da coisa, chocante da coisa, mas é interessante a mobilização que se faz ali dos textos bíblicos, né, ao pensar determinadas questões ali, né. Então, a gente percebe que esse conceito de cristofascismo, ele pode ser pensado ao pensar o cristianismo na Alemanha, mas também ao pensar outras experiências, até experiências literárias, né, ficcionais, porque é uma ideia de que a submissão e a obediência que baseiam a estrutura de poder, elas têm justificativas na tradição cristã, na Bíblia, e que é baseada em uma hermenêutica, ou seja, numa forma de ler a Bíblia, muito violenta, que pontuou muitas das relações político-religiosas que a gente consegue perceber nos estudos, né, ao longo do tempo. E esse tipo de obediência que a Dorothy Zolli tá criticando, para não ficar uma vibe muito assim, né, gente? Porque eu tô só descendo a lenha aqui, né? Todo mundo sai chorando aqui. A Dorothy Zolli, ela propõe um tipo de obediência que seria uma obediência de se conscientizar do seu lugar e obedecer ao ser pelo outro. O Bonhoeffer, ele tem bem essa noção. Você obedece quando você entende que o outro é como você e que o mundo é sua paróquia, e não a paróquia é o seu mundo. Então, é uma perspectiva interessante. E como uma última reflexão, eu queria trazer para vocês um trecho do Leonardo Boff, em que ele vai falar que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Isso é a teologia, né? A teologia é uma vista do ponto, né? Então, instrumentalizar essa ideologia, sabendo que a ideologia é uma criação humana, e colocar como a teologia era uma criação humana, colocar como se ela fosse algo que sai direto da boca de Deus, né? E utilizar disso para que o ponto seja visto sob uma única perspectiva é uma base muito poderosa para fundamentar regimes políticos que pretendem destruir a própria política, a própria capacidade humana, que é isso que é a política, né? A capacidade humana dos indivíduos se associarem, se integrarem na esfera pública, né? Então, a gente pode entender que materializar essa obediência, esse tipo de submissão, e difundi-la na sociedade, quando um governo propõe isso, na perspectiva da Dorothy Zolli, é você criar uma sociedade cristofascista.
Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigada a todos que se inscreveram, que ouviram. Deixei aí o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Meu Instagram não tem muitas coisas interessantes, mas caso alguém queira também entrar em contato, conversar de uma forma mais direta, estamos aí. Obrigada. Vou deixar mais uma vez aqui o Instagram da Karina. Cá, muito obrigado, foi sensacional, foi incrível mesmo. Eu acho esse tema de uma pertinência incrível, principalmente nesses momentos em que, apesar de eu achar assim, da sutileza e da delicadeza que você faz isso, existe um claro diálogo entre essa exposição e os reflexos no presentismo nosso. Eu acho que não à toa você destacou a frase a Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. E eu acho que a gente pode ter alguns diálogos aqui bem interessantes. Então, eu vou pedir para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, comentário agora essa hora, deixem, vão lá, cliquem em Reactions e cliquem no Raise Hand, para levantar a mão e fazerem a sua pergunta. Não se adianta, eu sou uma pessoa muito tímida. A Karina me intimida, não vou conseguir fazer a pergunta assim no áudio. Pode escrever aqui no chat, escreve assim, pergunta, do jeito que eu estou colocando, entre parênteses, em caps lock, e escreve a sua pergunta na frente. E aí eu vou ler, vou ficar aqui esperto para trazer esses questionamentos. Bom, como eu sou o senhor magnânimo aqui, vou usar do meu poder ditatorial e eu vou fazer a primeira pergunta, mesmo não tendo levantado a mão antes. Mas, na verdade, cara, é só eu gostaria muito que você fizesse um preâmbulo para a gente, numa ideia de qual é o nosso cenário hoje de estudo sobre o nazismo, pesquisa sobre o nazismo. A gente tem, eu estava conversando contigo, esse é um assunto que você conversa demais sobre a questão do quão pouco o nazismo de fato é estudado na academia. A gente tem pesquisa assim de grupos nazistas no Brasil, coisas do tipo, acho que mais para o Paraná, uma pesquisa mais, um tipo de pesquisa mais comum. Como é que você vê o cenário hoje de pessoas, de pesquisadores brasileiros sérios? Não estou falando digamos, YouTubers que trabalham com curiosidades. Como é que você vê hoje esse tipo de pesquisa? Como anda? Você tem muito diálogo com vários pesquisadores? Ou é, às vezes, um rolê que você está meio sozinha no campo da história? Conta aí um pouco para a gente acerca disso. Eu acho que assim, né, o Jonathan, a gente fala até de uma certa aflição, né, de às vezes se encontrar sozinho sobre o tema, apesar de ser um tema muito difundido, né, bem nessa noção assim de um fascinante fascismo, né, de que muitas pessoas têm interesse sobre o tema, mas a gente vê uma barreira, primeiro da língua, para muitas pessoas que querem pesquisar na graduação. Foi inclusive um ponto que me barrou assim inicialmente, porque de fato você não tem bibliografias em português, você tem alguns núcleos, especialmente eu percebo sobre história do Holocausto, né? Aqui a gente tem o Instituto Israelita Mineiro aqui em Belo Horizonte, o Museu do Holocausto, né? Você tem alguns grupos que pesquisam mais pensando nessa perspectiva da história judaica, né? Alguns pesquisadores, o próprio, a gente estava até falando mais cedo, né? O Vinícius Libel, que é um professor, acho que ele é da UFRJ, se eu não estou enganada, que pesquisa sobre Weimar, né? A gente tem alguns grupos de pesquisa discentes, né? Tem na UFMG, recentemente, teve um grupo de estudo e pesquisa, que é o NEPAT, pesquisa regimes, né, autoritários. A gente tem grupos de estudos judaicos, né? Então, eu vejo uma escassez, de fato, de pesquisadores brasileiros pesquisarem o nazismo, né? E eu acho da relevância que isso tem ao pensar o momento que a gente vive, e de falar de religião e nazismo, nem me fala, né? Porque é um tema ainda mais restrito, né? Então, na teologia, a gente tem muitas pessoas que pesquisam o
por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, mas é sob uma perspectiva muito mais teológica mesmo, né? Que é o campo de estudo. E há um problema nessa área, eu vejo assim. Há um diálogo muito pequeno mesmo. Acho que é um campo de estudo que a gente está precisando de gente. Então, assim, às vezes a gente fala assim, né? Eu tava até falando, tô falando isso aqui, mas tava falando a mesma coisa com o Jonathan mais cedo. A gente fala assim, nossa, mas já tem muita coisa, né? Mas aí sempre tem mais, gente. Vocês viram aí o tanto de coisa que tem, né? Então, E acho que é um. deixa eu te fazer uma pergunta, já que o alemão, de fato, ele é uma barreira, não é uma língua, assim, profundamente estudada no Brasil. Como é que driblar essa questão de não falar alemão para poder pesquisar nazismo? Como é que ficam as possibilidades dentro disso? Eu acho que, assim, infelizmente, diante da bibliografia, é imprescindível o inglês. Porque não tem como, infelizmente, porque a gente tem algumas obras em português, o próprio Richard Evans, do Ian Cash, eu acho que só tem a biografia do Hitler. Você tem algumas coisas, mas conforme você vai, né, entrando, se aprofundando no tema, o inglês não tem como. O alemão, conforme você começa a fazer uma pesquisa mais incorporada, né, igual no programa de pós-graduação, isso pode vir a ser um problema na análise de fontes, né? Porque toda tradução é uma releitura, né? Então, assim, eu aconselharia o que eu fiz, mais ou menos, na graduação, que foi começar a estudar alemão. Mas é uma língua que ela exige uma dedicação. Mas eu falo de um lugar de uma pessoa que não sabia nada, assim, e eu ainda sei pouco, eu acho. Que é possível você iniciar os estudos e posteriormente se aprofundar. O que não significa que você precisa estar lendo Heidegger em alemão até o final do ano, né? Assim, mas dá para pegar uma boa base com vários materiais de graça, né? Lugares para estudar até gratuitamente mesmo, ou a baixo custo na internet. Sim. Bom, Marina Gianluca, Eu te respondi, John? você, olha, eu não consigo pensar em um brasileiro que teria me respondido melhor do que você me respondeu agora. E aí, Marina? Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer muito a Karina. Foi maravilhosa a palestra, assustadora, mas maravilhosa. A minha pergunta, na verdade, é só para confirmar uma leitura que eu fiz de um slide seu, em que você menciona as possíveis relações entre religião e política. Pensando em cenário atual, pensando no que na verdade, eu estudo cristianismo medieval, não sou da história, eu estudo literatura e teatro, mas eu estudo cristianismo medieval. E pensando em coisas que eu já estudei sobre cristianismo e catolicismo, sobretudo, pensando em cenário atual, pensando no pouco que eu sei sobre contexto religioso na Alemanha nazista, me pareceu que existem três relações, mas que elas não me parecem ser necessariamente excludentes. Pelo contrário, normalmente a instrumentalização para o poder normalmente está associada a uma suposta separação do... eu fiz a leitura certa? É isso mesmo? Eu acho totalmente, Marina, primeiro, obrigada pela sua pergunta, obrigada pela sua presença aqui. Eu acho total isso, porque eu acho, vamos pensando na experiência nazista, antes da gente falar da experiência do hoje, quando a gente pensa no caso como que eu mencionei, em que o Hitler fala para Martin Niemöller, cuide dos seus sermões, que da Alemanha cuido eu, ele está fazendo uma separação de que quem cuida de igreja, quem cuida de política não fala de igreja, não fala de religião, né? E aí, no final, a gente vê discursos como aquele em que ele fala que ele está fazendo um trabalho que Cristo fez há 2000 anos atrás, né? Então, ele está criando uma relação bastante ambígua mesmo, né? Com a própria questão da religião, né? Então, eu acho que pensando na experiência nazista, talvez esse seja um exemplo.
E eu vejo que pensando no hoje, há uma tentativa, muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, instrumentalizar a religião de uma forma muito explícita, né? Acho que a gente consegue perceber isso em 2021 no Brasil, né? O governo, referências muito claras, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Uma Bíblia na mesa, ali numa live, enfim, todas essas coisas que a gente percebe no governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, qual é a vinculação institucional do presidente da República, né? Qual que é a igreja? É a Assembleia? É o quê? Né? Teoricamente, eu acho que ele é católico. Ele se apoia muito na influência evangélica, mas ele é católico, né? Pois é. Então, é uma ideia de, assim... Por isso que eu acho muito interessante essa perspectiva que a Dora Tesouro traz, porque é pensando a metodologia que fundamentou a tradição judaico-cristã, como que ela pode ser usada para algo que não é a tradição judaico-cristã, né? Como que essa ideia de obediência, essa ideia de, enfim, de criar uma atmosfera de subjugar, como que é algo que a gente vê numa fala ali do Hitler no Minha Luta, né? Que você se inspira, mesmo que você não esteja falando sobre religião, né? Então, acho que faz total sentido isso. O que eu achei engraçado foi que eu estava pensando como essa questão da política separada da religião, essa separação completa, é uma fachada que se usa muito, principalmente quando é para se evitar questionamento. É uma falácia que se emprega como se fosse possível separar qualquer dimensão da existência humana uma da outra, mas é muito para forçar uma certa obediência. Não questione, não tem, uma coisa não está relacionada à outra. Isso, exatamente. É uma noção, tem até um caso que acontece com os próprios cristãos alemães, e como eu falei para vocês, no início da década de 30 eles têm bastante poder, eles estão bem relacionados lá. A gente tem aquela foto ali do Müller com o Hitler, né? Todos eles se abraçarem ali. Então, assim, total vínculo. E quando os cristãos alemães, a partir ali de 1935 especialmente, começa a haver uma reação muito forte de protestantes tradicionais, o regime se desvincula. Ele fala assim, não, o movimento de fé dos cristãos alemães é o movimento de fé dos cristãos alemães, não tem nada a ver com o nacionalsocialismo. Porque há uma instrumentalização quando é necessário, né? Mas quando há uma vinculação que pode responsabilizar o regime, aí faz exatamente isso que você falou. Você cria uma divisão, né? Obrigada, Karina. Eu que E agradeço. obrigada pela aula mais uma vez. Eu agradeço pela sua presença. Daniel Borges, por favor. Boa noite, Karina. Deixa eu mostrar minha carinha aqui, né? Primeiramente, queria agradecer a sua fala, gostei muito, ainda mais que eu tô querendo entrar nessa seara da religião e nazismo, mas mais pro lado do catolicismo, mas tô os passos iniciais ainda, então ajudou muito. E eu tenho, assim, são 3 perguntas, mas ao mesmo tempo elas são simples para não tomar o tempo dos outros também, né? A primeira pergunta seria quanto à fonte, o acesso às fontes. Eu vi que você trouxe muito livro e tudo mais que tem as menções às fontes, mas também queria saber, assim, se você vai de acesso online, alguma coisa assim, as bases, assim mesmo. Uhum. Queria perguntar também, assim, quanto a ecumenismo, porque alguns falam que a experiência pós-guerra também é um impulso para o ecumenismo, assim, né? Então, eu queria perguntar um pouco sobre isso também. E queria perguntar, por exemplo, pelo menos na situação de campo concentracionário, você tem, para os padres católicos, o fenômeno de uma tentativa de concentrar eles num campo só. Eles passam por outros campos, mas eles têm um campo principal que é Dachau, né? E eu queria saber se isso também aconteceu com as denominações protestantes e tudo mais. Daniel, muito obrigada.
pela sua participação, pelas suas perguntas. Fico muito feliz de saber que você está interessado de começar essa aventura. É uma aventura. Eu tenho 2 indicações para você sobre catolicismo. Não sei se você já chegou a ler, mas eu acho que pode te ajudar, inclusive nas referências bibliográficas, que é o capítulo do Richard Evans, deixa eu ver o nome dele aqui, que é um capítulo em que ele vai falar sobre a experiência católica, capítulo 3 do Terceiro Reich no Poder, Convertendo a Alma. Tem uma série de referências que eu acho que podem te ajudar para você começar a ver um pouquinho mais sobre o tema. E tem um livro, aí eu já vou responder sua primeira pergunta, que se chama Minoria Radical, em inglês, Radical Minority, em que tem alguns capítulos sobre padres resistentes. Então, acho que pode ser algo que pode te ajudar bastante também. Sobre acesso às fontes e bibliografia. Então, o meu acesso à bibliografia, ele é um acesso graças à disponibilização de PDFs, especialmente, para ser bem sincera, porque, assim, Jonathan não vai me deixar mentir aqui, que um livro, por exemplo, que é o And the Witness Were in Silent, que é um livro bem polêmico, que foi divulgado na década de 80 sobre protestantismo na Alemanha, você entra na Amazon, ele é tipo assim, R$ 600. Então, aí não dá, né? Assim, a bolsa do mestrado não dá. A Karina Então, teve a pachorra de me mandar um link de um livro que estava R$ 2.000. mandei lá na indicação bibliográfica. Então, foi especialmente assim. Depois, se você quiser, você pode me mandar um e-mail. Eu tenho vários PDFs aqui que eu posso compartilhar com você. Especialmente o acesso de livros. E conforme o tempo foi passando, eu consegui montar a minha biblioteca. Alguns livros eu tive que pedir de fora. As minhas fontes eu tive que pedir de fora. Depois que eu ingressei no mestrado, né, eu fui aprovada na seleção, aí eu adquiri as fontes de fora. E foi tipo assim, R$ 1.000, R$ 900. Então, algumas eu tinha em PDF, sabe? Então, assim, hoje existe, para te dar uma boa notícia, né? Porque estou só trazendo uma notícia, existe hoje alguns grupos de pesquisa que têm traduzido. O grupo que eu faço parte, da Sociedade Internacional Dietrich Bonhoeffer Brasil, eu sou vice-secretária da sociedade. Já está na 3ª obra de tradução. Então, assim, está tendo um movimento, mas acho que é principalmente assim. Sobre fontes, existem alguns portais de busca em que eu consegui algumas informações. Sobre o próprio Bonhoeffer, que é o cara que eu pesquiso, ele tem muita, muita coisa. Então, existe um portal da resistência alemã, onde eu encontrei alguns documentos. Existe um que chama GHED, acho que é esse, GHED, que é da resistência protestante. E os livros em alemão, as fontes dos sermões que eu pesquiso, são 40 sermões, eu consegui também achei eles em PDF, depois que eu comprei os 3 aqui, de 900 e tantos reais. Então, infelizmente, né, eu acho que mostra o sucateamento assim, da pesquisa no Brasil, e é muito importante que a gente crie esses laços, essas redes de contato, porque eu já recebi muita coisa que eu não teria como livro, ter acesso a determinadas coisas, que foi com o contato mesmo, sabe? Então, eu acho que é sempre importante a gente criar essas redes. Seria uma dica. Sobre o ecumenismo, eu estava escrevendo sobre ecumenismo hoje, na dissertação que eu vou terminar. Em que em que o Bonhoeffer, ele é uma das lideranças do movimento ecumênico no período. E ele é visto com muita desconfiança por isso, porque é um movimento internacional, né? Então, se é um movimento internacional, ele por si só é um movimento que rejeita o preceito nacionalista. Então, a questão do ecumenismo, eu tenho mais contato com o ecumenismo protestante europeu, pelo meu viés de pesquisa.
mas eu sei que vai haver não é bem uma extensão, mas um fortalecimento no pós-guerra, eu sei, por conta da própria figura do Bonhoeffer, de algumas relações internacionais por conta de movimentos ecumênicos. E campos de concentração para protestantes, não conheço nenhum em específico, pode ser desconhecimento da minha parte. Mas, assim, o Bonhoeffer, ele não foi preso como pastor, ele foi preso como opositor político. O Martin Niemöller não foi preso como pastor, por estar pregando no púlpito. Ele foi preso como opositor político, em julho de 1937, que é a data do sermão que eu mostrei para vocês. Bonhoeffer prega aquele sermão ali em tempo de quebrar a igreja, de tão nervoso que ele estava por causa da prisão dele. Então, a maior parte dos protestantes que eu estudo pelo contato com Bonhoeffer, eles foram presos como presos políticos. Acho que eu te respondi tudo. Respondeu, só perguntar, da minoria radical, você teria o PDF para... Eu te mando e-mail depois. Palestra Então. pedir PDF, meu. Não, tem que menor pedir. Constrangimento. Aluno tem dificuldade nesse sentido, a Karina tem razão, assim. Agradeço, respondeu assim, e essa questão também aconteceu, assim, os padres, eles também são presos por questões políticas, assim, né, a denominação e tudo mais, mas também teve algumas negociações da igreja para tentar não só reunir, mas também garantir certos direitos de poderem continuar vida religiosa e tudo mais, que foram atendidos durante um tempo, que inclusive Dachau tinha capela, mas depois a capela foi limitada aos padres alemães, e teve várias reviravoltas na história ali. O Bonhoeffer, ele vai preso junto com o pessoal que fez parte da conspiração com ele, depois, mas eu não sei realmente em que houve uma concentração protestante. Mas, assim, é interessante observar, por exemplo, Testemunhas de Jeová tem estudos, né, sobre a presença em campos de concentração, de maneira até mais concentrada, assim, em um mesmo campo, né? Então, mas de protestantes, não. Nunca havia pensado sobre isso. Obrigado, viu, Karina? Muito legal e parabéns aí. Parabéns ao Jonathan também pela organização. Eu que te agradeço, Daniel. Obrigada. Obrigado. João por favor. Pessoal, quem tiver pergunta, clica aí para levantar a mão, vai no Reactions e clica no Raise Hand, ou escreve a sua pergunta aqui que a gente manda para a Karina. Bom, muito boa noite, pessoas. Meu nome é João. Achei muito bacana a proposta, né, a temática, principalmente porque, veja, eu não sou estudioso de nazismo, eu não sou estudioso de religiosidades, mas quando eu vi aquele pôsterzinho lá com cristofascismo, eu fiquei, porra, que rolê é esse, irmão? Nunca ouvi falar dessa merda. Que negócio é esse? Aí, então, né, resolvi me inscrever e fico feliz que eu fiz, né? Então, meu questionamento, vai ser bem simples, né? Até porque eu não sou, como eu já disse, um estudioso do tema, mas, assim, pelo que eu sei, e aí eu falo um pouco lá com base no Robert Pattinson, né? No sentido da anatomia do fascismo não ser ali um corpo intelectual que está presente em tradições filosóficas muito de longa duração, né? Como é o caso do liberalismo, né? Como depois passou a ser o socialismo, etc. Ou seja, não tem ali um corpo filosófico que o embase de uma maneira mais secular, né? Uma coisa meio camaleônica. Então, isso fica, para mim, bem exemplificado quando, no caso do discurso nazista, ele fica, ao mesmo tempo, né, como você bem colocou, se apropriando de uma retórica cristã, né, se utilizando de exemplos cristãos, mas também resgatando personagens mitológicos ali de um passado pré-cristão germânico, né? Então tem os heróis ali que são, de novo, né, reelencados ali também como sinônimos de virilidade, do que deve ser o homem ali do Terceiro Reich, né? Então, minha pergunta é, como é que foi a recepção dentro desses grupos protestantes que apoiavam o processo de nazificação? Qual foi o impacto, qual foi a recepção deles nessa ambiguidade discursiva que o Hitler apresentava, né? É isso.
Obrigada, João. Que bom que contribuiu aí. É um tema que realmente eu acho que ele gera mais um uai, que isso, né? Uma coisa justamente acho que pela falta de contato, né, e de pesquisa que a gente tem aqui sobre o tema. Mas respondendo a sua pergunta, eu até estava falando com o Jonathan no início, quando a gente estava conversando antes da minha internet cair, até falei com ele, quando ele estava batendo papo, a internet estava excelente. Aí só foi começar o assunto sério, que eu ia a Berlim antes de existir coronavírus, justamente para eu tentar entender, foi um incômodo que me surgiu depois de ler esse livro que eu mencionei, que é o Twisted Cross, da Doris Berg. Para eu tentar entender como que se deu, não bem a recepção, porque eu não conseguiria quantificar isso, mas como que a comunidade na qual esses cristãos alemães faziam parte, se havia algum jornal, algum impresso que repercutia isso, né? E as próprias pregações deles, os exemplos que eles traziam nas pregações, porque eu estudo, minha fonte de pesquisa são sermões, né, do Bonhoeffer, e ele sempre faz referência a alguns elementos muito específicos de um passado nórdico, né, criticando. Então, ele tem um sermão que se chama Gideão, Deus é minha força. E nesse sermão, ele vai falar que Gideão não é Seinfeld. Gideão é o ser humano de Deus, lá, lá, lá. Justamente fazendo uma referência a um personagem que era bastante utilizado nas pregações dos sermões dos cristãos alemães. Só que, e sendo bem honesta, eu não consegui até então, nos confins da terra da internet, e de livros, bibliografias, achar documentos dos próprios cristãos alemães, né? E dessas comunidades que apoiavam. Porque há um problema mesmo de fonte. Muitos lugares queimaram, né? Jogaram fora. Estava falando com o Jonathan, tem muita coisa em arquivo privado, né? Desses grupos. Então, dos próprios cristãos alemães e das comunidades que eles faziam parte, infelizmente, eu não consigo. Infelizmente mesmo, porque eu gostaria de colocar isso na minha pesquisa. Mas em relação, de maneira mais difusa na sociedade alemã, o Bauman, no Modernidade e Holocausto, que é um livro bastante interessante, ele vai falar em dado momento sobre a questão um assunto que é bastante difundido ao pensar violência no nacionalsocialismo, que é o choque de quando se vê a violência, né? Uma coisa bem experimento de Milgram, né? Quando você vê ali a violência acontecendo, aquilo ali te choca, né? E quando a violência está acontecendo lá do outro lado, aí tudo bem. Isso é bastante perceptível na comunidade protestante. Quando se fala de uma minoria radical, é porque a maioria apoiou, né, as medidas do nazismo, né, da ideologia nazista. E aí, quando determinadas ações, como retirar o Velho Testamento, rasgar as cartas de Paulo acontecem, há uma reação dos próprios apoiadores de que, bom, cruzou uma linha aí, né? Aí passou do ponto. Mas, em outras atitudes, o parágrafo ariano, que excluiu os judeus de dentro da igreja, essas coisas, elas não geravam repercussão, né? Então, eu acho que eu penso, né, nessa sua pergunta nesse sentido. A violência que chocava aos olhos dos alemães, ela não era bem aceita na comunidade protestante, justamente por uma tentativa de enclausurar, deixar longe, para não se sentir corresponsável, né, pelos acontecimentos que estavam acontecendo ali naquela comunidade política. Então, acho que te respondi. Se eu não te respondi. Respondeu daquele jeito que quando a gente vai em evento responde, né? Responde, mas deixando a cabeça meio fritando com outras perspectivas, assim, né? Fui lá e voltei, né?
Eu vou ficar matutando aqui, mas agradeço, né? Muito bacana esse encontro hoje. Obrigado. Bom, o Bernardo pediu para também fazer uma pergunta. Então, por favor, Bernardo, manifeste-se. Olá, pessoal. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Ok. Primeiramente, eu queria parabenizar a Karina e o Jonathan pelo evento, está sendo muito bom. Eu sou do terceiro período de História lá da UFMG, então, inclusive, você me fez morrer de saudade de novo da UFMG, que eu conheci por 2 semanas antes da Covid me trazer de volta aqui para o norte de Minas. Enfim, que nem eu falei, eu estou no terceiro período, então eu estou bem no inicinho ainda. Minha cabeça ainda é meio garoto de ensino médio em relação a algumas coisas, principalmente nesse tema que eu ainda não estudei na faculdade. E eu lembrei, enquanto você estava falando, principalmente na parte sobre a instrumentalização do próprio Estado nazista, governo nazista, de uma religiosidade do Estado, assim. De uma fala do meu professor de História do ensino médio, que ele fala que, eu não sei se isso é verdade, inclusive, é uma das perguntas, de que em uma manifestação pública, o Hitler e as outras lideranças chamaram várias crianças, várias pessoas pobres que estavam com dificuldade, e aí falaram assim, eu sei que está um momento difícil, que as pessoas estão com fome, vocês estão com fome, vocês estão com problemas e tal, mas vamos aqui juntos, a gente vai orar, e eu tenho certeza que esse problema vai passar, a fome vai passar tal. Aí ele pediu para todo mundo fechar os olhos e rezar tal, pede para Deus que isso vai passar. Aí eles pediam para Deus, depois abriu o olho e não tinha nada. Ele falou assim, Deus é importante, tudo mais, mas no momento quem está aqui por vocês sou eu que estou aqui por vocês. Então, vamos lá, fecha os olhos e peça para mim, peça para o Führer, para eu parar com a minha fome e tal. E as pessoas fechavam os olhos e ele trazia comida, trazia as coisas que elas precisavam, né? E aí eu me lembrei muito disso, porque é uma divinização clara do Estado, da figura dele, mas eu achei, tipo, eu lembro que eu ficava pensando, na época que o meu professor falou, como ele colocava Deus e a religião numa categoria inferior quando ele fazia isso, né? Eu pensava assim, isso é perigoso, mesmo você pensando num pensamento puramente secular, puramente cético, isso é perigoso, assim, como estratégia mesmo. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho disso, mesmo sendo uma pergunta propriamente dita, assim. E outra coisa, me desculpa aí pelo avançar do tempo, mas a outra coisa que eu fiquei meio em dúvida quando você falou foi que no livro, na minha luta, né, o Hitler, você falou que ele tem um certo interesse, uma certa apreciação por essa tradição do cristianismo, pela certa intolerância contra os outros, e que isso poderia servir de exemplo e tudo mais. Eu fiquei muito curioso, porque eu acho difícil imaginar um jeito que isso pode ser, tipo assim, visto como proveitoso, sabe? E eu não sei se eu dei uma viajada na hora que você falou, então se você puder dar só uma floreada a mais sobre isso, eu ia ficar muito feliz. No mais, era só isso mesmo, brigadão de verdade. Obrigada, Bernardo. Nem, poderia falar que você é meu calouro, né? Mas eu tô muito veterana lá para frente. Não tô tentando deixar de ser veterano. Mas que pena que você ainda não conseguiu aproveitar as benesses da FMG. Espero que em breve a situação melhore, né? Próximo ano, se Deus quiser. Mas, enfim, sobre o primeiro exemplo que você deu dessa história, assim, eu não consigo botar muita fé, porque eu não sei em que tipo de registro que isso poderia ser
feito, assim. Eu não conheço essa história, mas o que eu posso te dizer é que há uma visão messiânica do Hitler sobre ele mesmo. E não só dele, como das pessoas que estão ao redor dele. Então, ele se vê como aquele que porta uma missão. Eu acho muito interessante quando o Richard Lenz, que eu citei para vocês, ele fala, e o Ian Kershaw fala no Mito do Hitler, que o Hitler ele é como um profeta que traz a mensagem, que fala da mensagem, e como um Messias que incorpora a mensagem. Então, ele vê que o Hitler vê que ele fala sobre salvação e que ele incorpora a própria salvação. Essa é a visão que ele vende de si, né? E isso, para alguns protestantes, para alguns católicos, para alguns cristãos, era visto de fato como uma afronta, né? Justamente por isso esses movimentos de resistência, né? Que vão entender que está tendo uma deturpação do que é o cristianismo, enfim. Enquanto, por outro lado, a gente pode perceber que determinados elementos que fazem parte da cultura cristã vão ser apropriados, de fato, por esse regime. Você me perguntou sobre quando ele fala da questão da intolerância, né? No Minha Luta. O Hitler, nesse capítulo, acho que é um capítulo sobre o Estado. No Minha Luta, tudo para o Hitler é instrumentalizado. O próprio Estado, o partido, tudo é um instrumento para o fim que é a sobrevivência da raça. E aí ele vai falar que, não lembro se é esse trecho que eu trouxe, mas eu sei que tem um trecho em que ele fala que o cristianismo, ele só conseguiu vencer porque ele foi implacável com o outro. Que a Igreja Católica, ela conseguiu criar a cristandade porque ela foi implacável com os que não eram fiéis, e assim por diante. Então, ele vai usar essa estratégia, e ele tem um trecho num discurso em que ele fala, eu lembro que eu usei isso na minha qualificação, eu nunca mais me esqueci, em que ele disse, só se vence um terror com outro. Então, é a ideia de que eu preciso de criar uma atmosfera, um discurso, né, muito duro, para conseguir vencer algo que já está estabelecido. Porque isso que está estabelecido se estabeleceu de uma forma muito dura. Para eu vencer o cristianismo, digamos assim, e criar uma nova concepção de mundo, ou instrumentalizá-lo, eu preciso de ser implacável como o cristianismo foi. Essa é a ideia que o Hitler tem sobre o que é o cristianismo. E o cara que eu pesquiso, o Dietrich Bonhoeffer, vai discordar totalmente disso. Vai falar, não, você está errado. Mas acho que é isso. Entendi perfeitamente. Muito obrigado de novo. Bom, tem mais uma pergunta aqui, mas essa eu vou ter que... Vou ter que compartilhar aqui com vocês. Que foi do José. Diz o seguinte: aqui no Brasil, vemos um rápido movimento de apoio a grupos políticos com fortes tendências fascistas, por parte de grupos religiosos, se repetir. Dá para encaixar essa ideia de religião política e cristofascismo, mesmo que não esteja exposto de fato, por assim dizer, já que é uma tendência de repetição esse ciclo, diante também da já consolidada influência do campo protestante na política, com a bancada evangélica, etc., essa potencialidade cristofascista teria raízes na teologia da prosperidade? Quem te perguntou, Jonathan? José Ferreira. José, obrigada pela sua pergunta. Deixa eu ir por partes. Eu acho que o conceito de cristofascismo, minha opinião, a partir desse conceito, eu acho que ele é aplicável, sim, o conceito de cristofascismo para a gente pensar a nossa realidade hoje. Porque quando se fala que existe uma lógica de obediência, em que você se subjuga ao outro a partir de argumentos bíblicos, argumentos religiosos que ele vai mobilizar, como uma forma de consolidar o poder de forma autoritária sobre você, eu acho que a gente vê isso acontecendo, né? Eu acho que a gente consegue perceber um discurso autoritário que vai usar da própria Bíblia, né, de trechos, às vezes, num viés teológico fundamentalista, interpretando literalmente,
pegando Romanos 12, falando toda autoridade é enviada por Deus, desde 2018, porque antes estava podendo questionar, né? Então, assim, há uma mobilização, então eu acho que o conceito de cristofascismo é aplicável, sim. O conceito de religião política, eu tendo a ficar um pouco mais receosa, porque ele é pensado a partir da experiência totalitária. E aí eu vou chamar minha orientadora aqui para falar. A Heloísa, ela sempre fala das correntes subterrâneas do totalitarismo, que são esses movimentos que dão indícios de que a democracia está permitindo um governo que tem uma pretensão de domínio total de, né, se estabelecer. Acho que a gente pode falar de correntes subterrâneas na nossa democracia que estão aflorando, né, sobre movimentos. Um movimento fascista, eu acho que é, na minha opinião, incontestável, né, o caráter fascista do governo que a gente tem hoje no Brasil. Mas eu acho que a religião política ela precisa desse elemento totalitário. E eu não sei se é o nosso caso, acho que não. Sobre o cristofascismo ter raízes na teologia da prosperidade, eu talvez diria o contrário. Talvez a teologia da prosperidade possa pensar, mas eu não sei se o conceito de cristofascismo ele se relaciona dessa forma. Eu acho que há uma discussão muito mais pensando da questão da mercadológica da experiência religiosa em si, mais do que uma experiência fascista, ao falar de teologia da prosperidade. Não sei se eu iria por esse caminho. Deve ter respondido, José. O Eric tem uma pergunta, vai ser a última do nosso rolê aqui. Por favor, Eric, sem pressão. Beleza, vou tentar não estragar o papo. Obrigado pela palestra, Karina. Obrigado, Jonathan. Continuem fazendo, que é muito legal salvar a pandemia de vez em quando. Eu quero mais pedir uma indicação, na verdade. Eu pesquiso integralismo, estou tentando entrar no mestrado agora, e aí, mexendo nas minhas fontes, vi que é impossível não cair na religião para falar de integralismo também. Porque, enfim, vendo vocês falar, eu lembro do livro do Darton, que ele fala que a pesquisa histórica é quando a gente vê alguma coisa estranha e não consegue entender. E a gente já não consegue achar estranho o que a gente lê. A gente estuda nazismo e as coisas já não são mais tão estranhas assim. A gente começa a estudar integralismo e os discursos e já não são tão estranhos assim. E aí a minha pergunta era meio que em cima disso, assim, qual é os perigos metodológicos ou as preocupações metodológicas que tu teve para trabalhar com a política e com a religião? Porque aqui na minha região, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, aqui de uma região onde teve uma colonização italiana bem forte, e a Igreja Católica teve muito ligada com a política e teve uma abertura muito grande com o integralismo. E aí, por mais que eu não queira ir para a parte de pesquisar a religião em si, mas ao pesquisar o integralismo, ao pensar as relações políticas que teve aqui na minha região, eu meio que obrigatoriamente vou cair em como o catolicismo se utilizou disso, como a religião italiana, como essa região italiana usou do catolicismo para abraçar o integralismo e como o integralismo usou da religião para abraçar essa região também. Então é mais isso, assim, que tipo de preocupação que tu acha interessante de ter, metodologicamente falando, para não se perder e não cair naquele rolê de, tipo, a religião foi integralista ou a religião era contra o nazismo, sabe? Porque, enfim, eu acho que quando a gente começa a estudar, a gente vê que as coisas são muito mais cinzentas, assim, do que a religião é ou a religião deixa de ser. Não sei se eu me fiz claro, mas, enfim, é mais preocupação metodológica mesmo. Eric, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação aqui. Eu acho que um ponto talvez que seja interessante de você pensar para a sua pesquisa, e que foi algo que eu precisei de pensar para a minha desde o início, é o que a gente está falando quando se fala de religião, e o que a gente está falando quando se fala sobre política, né? Se você definir religião como uma instituição ou como um movimento que tem dogmas pré-estabelecidos, uma instituição que a representa, um livro, um cânone, você vai deixar de fora muitas experiências religiosas, né? Esse livro História e Religião, que eu mostrei para vocês, ele traz algumas indicações. Tem Por uma História Política, não estou achando ele aqui agora, ele tem um capítulo sobre... O do René Remon, isso? Do René Remon, uhum. Que ele tem um capítulo pensando um pouquinho sobre como pensar a religião, a política e a religião dentro do campo historiográfico, né? Acho que pode ser um caminho interessante para você. Mas o que eu indicaria, eu trabalho com a história dos conceitos, né, na minha pesquisa.
é que você, ao trabalhar e ao tratar de integralismo e esbarrar ao falar de igreja, ao falar de movimento religioso, você trouxesse uma clareza sobre o que você está falando. Se você está falando sobre organizações eclesiásticas, você explique o que seria isso. Se você está falando sobre religião, se o integralismo apoia se o integralismo, se a religião ali no contexto ela é integralista ou não, o que você está entendendo por religião? Mas sempre entender, na minha perspectiva, a religião como um produto cultural ambivalente politicamente, que ele pode ser potencialmente utilizado como um bastião da ordem ou como um produto revolucionário. Nesse caso, me parece que a escolha foi como um bastião da ordem, né? Então, acho que pode ser um caminho. Não sei. Estou pensando. Bom, gente, acho que foi um encontro extremamente positivo, muito bacana. Espero que nós tenhamos outros encontros para falar sobre os estudos acerca do nazismo, para tratar um pouco mais desse assunto. Eu já adianto que esse ano, logo após o PA, a gente vai ter o PA 2 em outubro, logo após, eu devo dar um curso sobre artes no Terceiro Reich, sobre música, cinema e artes plásticas no governo nazista. Então, fiquem espertos, isso deve rolar para novembro, isso tudo depende de algumas coisas, mas já entrou no calendário não oficial do PA, que é o calendário que eu crio e não mostro lá para os outros integrantes, e depois eles são obrigados a aceitar. Mas é isso daí, vou pedir mais uma vez para vocês seguirem o PA, a Karina, quem quiser me seguir também, no Instagram, para mais informações. Cara, muito obrigado, que palestra sensacional, que oportunidade maravilhosa da gente conversar sobre nazismo, falar sobre esses temas, a perspectiva religiosa e desse conceito de cristofascismo. Muito obrigado mesmo, viu? O PA agradece demais. Jonathan, eu que tenho que te agradecer novamente, porque assim, gente, tiveram poucas relações boas que eu fiz nessa pandemia, devido aos acontecimentos. Mas uma delas foi com o Jonathan. Então, eu quero muito agradecer por essa proximidade, pelo convite e por tudo, assim, pelo trabalho que vocês têm feito nas redes sociais, né, através dos encontros. A gente precisa, né, de ter esse espaço, né, enquanto historiadores, né, enquanto intelectuais, pesquisadores da área. Quero muito agradecer e agradeço a todo mundo que se inscreveu, que sexta-feira, 9h06, está aqui conversando com a gente. Muito obrigada por isso. E qualquer coisa de verdade que precisarem, que eu puder ajudar. Eu me lembro da jovem Carininha lá no início da graduação. Então, assim, que eu puder ajudar mesmo, podem me mandar e-mail, me chamar no Instagram, e o que eu puder compartilhar de coisas que a gente às vezes acha aí nos sites da internet em PDF, e qualquer coisa que eu puder contribuir, eu estou aí à disposição. Muito obrigada, Jonathan. Foi uma experiência incrível, adorei. Sou eu quem agradeço. Bom, gente, até segunda-feira o certificado de vocês deve ser enviado. E é isso daí. Até a próxima palestra, nosso próximo encontro. Pessoal, boa noite.